Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Hoje a gente vai mergulhar numa categoria de tecnologia que, nossa, explodiu em popularidade e sumiu quase tão rápido quanto apareceu. Os netbooks. Lembra deles? Aqueles mini laptops super acessíveis ali no final dos anos 2000? Pois é, foi uma febre, né? Prometiam revolucionar a computação portátil, tipo, deixar acessível para todo mundo. A gente vai analisar direitinho o que eram, por que surgiram, o auge deles e, claro, o motivo de terem sumido do mapa. E para guiar nossa conversa, a gente tem aqui uma pesquisa bem detalhada e também uns vídeos que revisitaram alguns desses aparelhos mais recentemente. Então vamos lá, vamos desempacotar isso. Bora? Para começar, o básico, o que exatamente definia um netbook? Era só um laptop pequeno e mais barato ou tinha algo mais? Então, essencialmente era isso, sim. Mas tinha um pacote bem específico, sabe? Eram bem menores, né? Telas ali entre 7 e talvez 12 polegadas no máximo. Super leves, geralmente perto de 1 quilo só. Levíssimo. Sim. E não tinha um drive óptico de CD ou DVD. O poder de processamento também era limitado. O foco era mesmo acesso à internet e tarefas básicas, tipo editor de texto, planilha simples. E o preço? Esse era o grande chamariz, né? Menos de $400, às vezes. Numa época em que laptop normal custava, nossa, mais de $1.000, fácil. Exatamente. Era grande sacada. Outras marcas registradas deles eram os teclados menores, né? Tipo, 85% do tamanho normal. O que para digitar muito não era o ideal. Imagina, meio apertado. É. O armazenamento também começou modesto, com SSDs bem pequenos, tipo 4 ou 8 GB. Depois que começaram a usar HDs maiores para dar mais espaço, e rodavam sistemas operacionais mais leves. E o nome netbook? Tem uma história aí também, né? Tem sim. A Paision já tinha usado nos anos 90, mas quem popularizou mesmo foram a Asus e a Intel, lá por 2007, 2008. Era uma derivação dos sub-notebooks, que eram esses laptops pequenos e caros. Ah, os sub-notebooks eram a versão premium, digamos. Isso, os netbooks vieram para democratizar essa ideia de portabilidade, mas pelo preço baixo. E quem deu o pontapé inicial nessa história toda? Foi o Asus EEPC, não foi? Esse nome ficou super famoso. Foi ele mesmo, o Asus EEPC 701, lançado em 2007. Pequenidinho, menos de 1 quilo, tela de 7 polegadas, rodava Linux no começo. A ideia original era para mercados emergentes, sabe? Educação. Mas acabou pegando o público geral, em cheio. Pegou geral, foi um sucesso absurdo. Vendeu centenas de milhares de unidades em poucos meses. Aí, claro, abriu a porteira, né? Aí todo mundo quis entrar na onda, imagino. Com certeza. Logo depois veio a Averix com o Cloudbook, a MSI com o Wind. Esse MSI Wind foi um dos primeiros a usar o processador Intel Atom, que virou meio que o padrão para os netbooks. Ah, o Atom. Lembro desse nome. E aí vieram os gigantes, né? Acer, HP, Dell, Samsung, Lenovo. Todas lançaram suas linhas de netbooks. E como era o cenário de laptops antes dos netbooks chegarem? Era só máquina grande e cara mesmo? Em grande parte, sim. Os laptops eram pesados, geralmente mais de 2 quilos. Custavam caro, como a gente falou. E a bateria, bom, não durava muito. Existiam os sub-notebooks leves e tal, mas eram produtos de nicho, bem caros. Entendi. Os netbooks vieram para resolver 2 problemas: custo e portabilidade extrema. Exatamente. E o timing foi perfeito. O Wi-Fi estava se popularizando pra caramba. A ideia era ter um aparelhinho sempre conectado para web, e-mail e redes sociais que estavam começando a bombar. Daí o nome NET, de rede, internet. Isso. Era perfeito para essa onda da computação em nuvem que estava surgindo. Tinha também um viés forte para educação e mercados emergentes, um pouco inspirado por projetos como o OLPC, o One Laptop per Child. Faz todo sentido o contexto. E aí veio o auge. Entre 2008 e 2010 eles estavam por toda a parte. Lembro de ver em tudo que é loja. Sim, 2008 foi tipo o ano dos netbooks. As vendas pularam de quase nada, tipo 1% do mercado de portáteis, para quase 20%. Foi um salto gigantesco. 20% é muita coisa. É muita coisa.
A gente está falando de milhões de unidades. Tipo, 14,6 milhões em 2008, com projeção de passar de 26 milhões em 2009. Aí seria a Asus foram as que mais venderam no início. Quais modelos dessa época ficaram mais marcados, que a galera deve lembrar? Tiveram vários ícones. A Asus continuou forte com a linha EPC. O modelo 1000H foi super popular. A Acer fez um sucesso estrondoso com o Aspire One. Chegou a ser o mais vendido por um tempo. O Aspire One eu lembro bem. Pequenininho, colorido às vezes. Isso! A HP também entrou forte com a série Mini. O pessoal do LGR, um canal gringo de retrotecnologia no YouTube, até fez vídeo recente com um HP Mini 1000. A Dell tinha o Inspiron Mini 9, que era interessante porque não tinha ventoinha, era silencioso. Sem ventoinha. Que legal. Usava um processador que esquentava menos. Tinha o MSI Wind, que já falamos. O Samsung NC10 era bem elogiado pela bateria e teclado. A Lenovo com o IdeaPad S10. Enfim, muitas opções. Uma variedade enorme. E por dentro dessas máquinas, o que rodava? A gente falou do Intel Atom, né? Era ele o coração da maioria. Na maioria absoluta, sim. Começaram com alguns Celeron M de baixo consumo, mas o Intel Atom, especialmente o N270 de 1.6 GHz, dominou. Ele foi projetado para isso, baixo consumo de energia, para a bateria durar mais, e desempenho, básico, né? O suficiente para o propósito deles. Exato. Equilibrava a conta. Tiveram alguns modelos com processadores da VIA, mas geralmente o desempenho era inferior, não pegou tanto. E o sistema operacional? Começou com o Linux, mas o Windows XP voltou das cinzas para dominar esse mercado, certo? Voltou com tudo. A Microsoft foi rápida, percebeu o potencial e começou a oferecer o Windows XP Home Edition a preços bem baixos, subsidiados para os fabricantes de netbooks. Foi uma jogada esperta para não perder esse mercado para o Linux. Que virada! O XP já era antigo na época, mas se encaixou bem ali. Encaixou porque era leve, rodava bem no hardware limitado dos netbooks. Depois veio o Windows 7, mas aí a história começou a complicar um pouco. Por quê? O Windows 7 era mais pesado? Bem mais pesado, especialmente comparado ao XP. E a Microsoft criou uma versão específica para netbooks, a Starter Edition, que era, bem limitada. Tinha restrições de funcionalidades, não podia trocar o papel de parede, coisas assim. Nossa, que chato. E mesmo a versão Starter exigia mais hardware que o XP. Isso começou a forçar os netbooks a terem um pouquinho mais de RAM, HD maior, o que encarecia e diminuía a vantagem de preço. Entendi. E as outras especificações evoluíram também? Tela, armazenamento? Sim, gradualmente. As telas foram de 7 polegadas para 9, 10, até 11 ou 12 em alguns modelos mais para o final. O armazenamento saiu daqueles SSDs minúsculos para HDDs de 160 GB, 250 GB, o que era bem mais usável, e 1 GB de RAM virou padrão, alguns chegaram a ter 2 GB. A bateria era um ponto forte em muitos modelos, durava bastante. Mas o teclado continuava pequeno, imagino. Continuava sendo um ponto crítico na maioria. Melhorou um pouco com telas maiores, mas ainda era mais apertado que um teclado de laptop normal. E o touchpad também, geralmente pequeno. Bom, então tivemos modelos muito bons e outros nem tanto. Vamos eleger os campeões. Você mencionou o Asus EPC 1000H, Acer Aspire One, Dell Mini 9. O que eles tinham de tão bom para a época? Usável para tarefas rápidas, desempenho decente para o básico, uma boa duração de bateria e, claro, o preço imbatível. Eram produtos bem redondinhos por que se propunham. E os que ficaram devendo? O próprio EPC 701 original hoje em dia parece bem limitado, né? E teve aquele HP com processador VIA que você mencionou. Sim, o EPC 701 original era pioneiro, mas tinha tela muito pequena, pouco armazenamento. Hoje é quase um item de colecionador. Aquele HP Mini Note 2133, com chip VIA, tinha um design legal, parecia mais robusto, mas o processador realmente não dava conta, era lento. Quais eram os problemas mais comuns nos modelos, digamos, mais fraquinhos? Vários. Teclado e touchpad de baixa qualidade eram frequentes, difíceis de usar. Bateria que não durava tanto quanto prometido, construção de plástico muito frágil que quebrava fácil, telas com resolução baixa e ângulo de visão ruim, e claro, a lentidão extrema, mesmo para tarefas simples, em alguns modelos mais baratos ou mal otimizados. Ok, então chegamos ao ponto crucial. Por que eles não duraram?
O desempenho era o principal vilão. Mesmo para navegar na web ficava sofrível. Exatamente. Essa foi a grande questão. Mesmo na época, o desempenho já era no limite. Sites que usavam muito flash e vídeos online já engasgavam bastante. Hoje em dia, esquece. A web moderna, com JavaScript pesado, anúncios, vídeos em alta definição, é impraticável. Os testes recentes que você mencionou, do LGR, por exemplo, mostram isso bem, né? Mostram de forma dolorosa até. Ele testa benchmarks modernos e os resultados são irrisórios. Tipo, 3D Mark 06 dando 91 pontos. Pra ter ideia, uma placa de vídeo integrada básica de hoje faz milhares de pontos. Nossa! E pra jogar então? Nem pensar em nada mais recente. Nada. O LGR conseguiu rodar jogos bem antigos da era pré-DirectX 9. Coisas tipo Roller Coaster Tycoon 2, Revolt, funcionavam, mas ele tentou Doom 3 e era um slideshow. Unreal Tournament 2004, Oblivion, ou nem rodavam direito ou travavam. E algo um pouco mais leve, tipo GTA 3? GTA 3 até que rodou, mas com tudo no mínimo resolução baixa. Era uma experiência muito comprometida. Para jogar o nicho era minúsculo, só jogos 2D ou 3D bem antigos mesmo. Então a experiência geral era ruim. Tela pequena, teclado apertado, lentidão. Para qualquer coisa, além do básico, sim. Editar um texto rápido, checar e-mail, ver um site leve, ok, mas abrir várias abas no navegador, tentar editar uma foto, assistir a um vídeo em tela cheia, já começava a sofrer. A experiência era limitada. E essas limitações ficaram cada vez mais claras, né? E aí vieram outros aparelhos. Quem matou os netbooks? Foi o iPad mesmo. O pessoal fala muito disso. O iPad, lançado em 2010, foi um golpe muito forte, sem dúvida. Ele chegou oferecendo uma portabilidade similar, mas com uma interface touch muito mais intuitiva e uma experiência de consumo de mídia, tipo vídeos e leitura, bem superior. Era mais caro, claro, mas entregava algo diferente e atraente. E os números mostram isso. Mostram. As vendas de tablets lideradas pelo iPad ultrapassaram as de netbooks já em 2011. A própria Asus, criadora do II-PC, tentou responder com o II-Pad Transformer, que era um tablet Android com dock de teclado. Uma tentativa de misturar os mundos. Exato. Mas não foi só o iPad, foram vários fatores combinados. Quais outros? Os próprios netbooks mudaram, né? Ficaram maiores, mais caros. Sim. Eles começaram a crescer, a ganhar telas de 11, 12 polegadas, processadores um pouco melhores, e o preço subiu junto. Aí eles começaram a competir diretamente com os laptops de entrada, só que muitas vezes perdendo em desempenho e conforto. Perderam aquele diferencial radical de preço e tamanho. E o Windows 7 que você mencionou atrapalhou também. Atrapalhou. O Windows 7 era melhor que o Vista, mas mais pesado que o XP. A versão Starter era limitada e as versões completas exigiam mais do hardware que já era fraco. Isso não ajudou a imagem de desempenho deles. E aí, para completar, vieram os Ultrabooks e os smartphones melhores. Exatamente. Do outro lado surgiram o MacBook Air e depois os Ultrabooks inspirados nele. Eles mostraram que era possível ter um laptop fino, leve, com boa bateria e bom desempenho. Eram bem mais caros, claro, mas estabeleceram um novo padrão de portabilidade premium. E os celulares? Os smartphones evoluíram muito rápido nessa época. As telas cresceram, eles ganharam processadores muito mais potentes e passaram a fazer muito bem aquelas tarefas básicas de internet navegar, e-mail, redes sociais, que eram o principal apelo dos netbooks. Para muita gente, o celular começou a suprir essa necessidade de conexão rápida e portátil. Então foi uma tempestade perfeita contra os netbooks. Foi. Uma combinação de concorrência de cima, ultrabooks, de baixo, smartphones e do lado, tablets, junto com as limitações inerentes e a perda do diferencial de preço. As vendas despencaram a partir de 2010 e entre 2012 e 2013 os principais fabricantes anunciaram que estavam parando de produzir netbooks. A categoria praticamente morreu. Que história! Uma ascensão e queda muito rápidas mesmo. Mas eles deixaram algum legado ou foram só uma moda passageira que não serviu para nada? Não, de forma alguma foram inúteis. Deixaram um legado importante, sim. A principal lição foi provar que existia um mercado gigantesco e faminto por computação barata e portátil.
Eles forçaram a indústria a pensar em como fazer produtos mais acessíveis. E influenciaram o que veio depois. Com certeza. Os Chromebooks, por exemplo, bebem muito da fonte dos netbooks. Foco na nuvem, hardware leve, preço baixo. Os tablets com teclado destacável, tipo o Microsoft Surface, ou mesmo os iPads com Magic Keyboard, de certa forma respondem àquela necessidade de ter algo portátil para consumir conteúdo, mas também para produzir um pouco. E os laptops de entrada de hoje? Também. Os netbooks forçaram os fabricantes a criarem laptops normais, mais baratos e competitivos. Eles mostraram que dava para vender em volume com margens menores. E a própria marca II da Asus, veja só, ela não morreu ali. Ela evoluiu para outros formatos. Teve o II Box, um desktop minúsculo, o II Top, um all-in-one, até um teclado que era um PC completo, o II Keyboard PC. Nossa, que doideira esse teclado. E depois a marca II ainda voltou como II Book, uns laptops Windows bem básicos, antes de ser finalmente absorvida pela linha VivoBook da Asus. Então a ideia persistiu. Dá para sacrificar demais a experiência do usuário só pelo preço. Essa é uma grande lição. Preço é importante, mas se o produto é frustrante de usar, não adianta. A experiência do usuário é fundamental. Outra lição é que os produtos precisam ter uma proposta de valor clara, uma diferenciação. Quando os netbooks começaram a ficar muito parecidos com laptops baratos, perderam um sentido. E que a busca por mobilidade é uma constante, né? Sem dúvida. Os netbooks foram uma tentativa nessa busca, que continua impulsionando a evolução dos smartphones, dos tablets, dos laptops cada vez mais finos e leves, das baterias que duram mais. É uma jornada e tanto essa da tecnologia portátil. Dos netbooks ao que temos hoje, foi uma evolução intensa em pouco mais de uma década. Muito intensa. E fica uma reflexão interessante, né? Se a gente olhar para os PCs portáteis super potentes que existem hoje, tipo os da GPD ou o Steam Deck para jogos, e também os laptops com processadores ARM que são super eficientes em bateria. Será que eles são o espírito do netbook realizado da forma certa? É uma pergunta válida. Será que finalmente chegamos naquele ideal de computação ultra portátil, mas agora com desempenho de verdade? Ou será que, na verdade, a computação em nuvem e os smartphones que temos hoje super capazes tornaram essa categoria de um aparelho dedicado só para isso meio obsoleta? Talvez a função do netbook tenha sido distribuída entre vários outros aparelhos que a gente já usa. Exato. Talvez o legado dele não seja um sucessor direto, mas a influência que teve em todo o ecossistema de dispositivos móveis. É algo para a gente pensar, como as necessidades mudam e a tecnologia responde.